E aí, tá acompanhando o intensivão de química que eu tô postando 2 vezes por semana? Se não tá acompanhando, dá um bisu nas aulas anteriores, depois volta pra essa aqui que tem informação muito boa pra você, hein? Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certo? Galera, então mais uma aula do nosso intensivão de química. Hoje eu vou pegar um assunto um pouquinho mais, digamos assim, pesado, né? Vamos dizer assim, tá? E esse conteúdo que eu vou falar hoje aqui, eu vou falar de uma forma até bem simples para vocês, porque isso aqui vai ser meio que uma introdução para a nossa química quântica, tá? Que é um conteúdo que muitas vezes num colégio, no boa parte dos vestibulares, não cai, tá? Mas quem vai fazer vestibulares como o ITA, o IME, em alguns casos também, ou algum outro vestibular por aí, pode ser que caia esses conteúdos de química quântica. Então eu quero meio que deixar vocês preparados aí, caso venha aparecer lá no vestibular de vocês. Aí, senão você chega lá sem saber nada, meu, você vai ficar perdidaço. Eu não gostaria disso, tá bom? Então, assim, eu vou explicar de uma forma bem simples a aula de hoje, sim, o conteúdo da aula de hoje, tá? E aquele negócio, se tiver dúvidas também, coloca nos comentários aí, caso não tenha ficado tão claro, assim, que eu sempre tento explicar de uma forma tipo, simples, que dê para entender, sabe? E quando algum conteúdo, tipo, faz parte da física, assim, e tal, cara, eu tento pegar de uma forma bem simples, assim, porque, cara, física não é comigo. Eu nem me arrisco dar aula de física, tá? Então, igual esse conteúdo acaba pegando um pouco de física ali, então vou pegar a parte só que é importante para química, tá bom? Muito bem, galera. Então, hoje nós vamos falar de um conceito chamado de radiação de corpo negro, tá bom? Vamos mudar para a tela aqui para eu escrever algumas coisas, né? Para a gente pontuar algumas coisas importantes aqui para vocês. Galera, radiação de corpo negro, o que a gente pode destacar aqui? Primeira coisa, todo material que recebe energia vai liberar energia na forma de onda eletromagnética, tá bom? Então, assim, todo material que recebe energia libera energia. Libera energia também depois, tá? Então, assim, o cara absorve, geralmente o material absorve um pouco, libera um tanto, certo? Essa energia, então, ela é liberada de que forma? Na forma de onda ou ondas eletromagnéticas, tá? Pode ser ondas ou radiação eletromagnética. Se você viu a aula de radiação eletromagnética ali, então você já tem uma noção de que, cara, o que é a radiação eletromagnética? Então, é aquela oscilação dos campos elétricos e magnéticos, tá? Quanto menor, quando o comprimento de onda varia, você acaba tendo uma mudança no comportamento ali dessas ondas eletromagnéticas. E a forma como nós detectamos elas acaba sendo diferente também. Por exemplo, em uma faixa de comprimentos de onda ali, você tem a luz visível. Se você diminuir um pouco os comprimentos de onda, sim, você pode chegar no ultravioleta, que nós não enxergamos, mas é possível detectar de outras formas. Se você aumenta esse comprimento de onda um pouco mais do que a luz visível, você tem o infravermelho, tá? Então, assim, essa liberação de energia vai acontecer na forma de onda eletromagnética. Pode ser no infravermelho, pode ser na forma de luz visível, pode ser na forma de ultravioleta, radiação gama, assim vai. Beleza? Muito bem. E isso, cara, no começo dos anos 1900 ali e tal, início do século 20, estava sendo bem estudado, sabe? Até que alguns malucos, alguns nerds ali, cara, eu não vou ficar me atendo a nomes e não, eu não sou disso, quero focar no que é importante, tá? Os caras começaram a tentar encontrar uma equação que explicasse a relação entre a temperatura e o comprimento de onda emitido por uma substância. Uma coisa que eles perceberam e que é válida até hoje, que quanto maior a temperatura desse material, menor é o comprimento de onda, tá bom? Todo material se comporta dessa forma, tá? Tanto que hoje nós utilizamos esse termo de radiação de corpo negro. O corpo negro seria tipo uma forma idealizada tipo, de representar qualquer material, tá? Vamos abreviar dessa forma, tá bom? Todo material, quando ele está a uma certa temperatura, ele tende a liberar ondas eletromagnéticas ali, tá bom? Independente do material ali, vai liberar ondas eletromagnéticas,
tá? E é interessante que quando você chega em temperatura, quando esse material tem uma temperatura muito elevada, a partir dos 1000 Kelvin ali, você começa a ter liberação de ondas eletromagnéticas ali na região da luz visível. Então, naquele comprimento de luz, aquele comprimento de onda, né? Mais ou menos entre 400 a 700 nanômetros, tá bom? Vocês já perceberam quando você pega algum material ali, por exemplo, você já viu aqueles vídeos dos caras fundindo ferro assim? Quando o ferro está normal, libera ondas eletromagnéticas e por causa da luz que incide? Sim, mas são ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda maior. Agora, quando você começa a dar muita energia e a barra de ferro começa a esquentar demais, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar, o comprimento de onda emitido vai ser cada vez menor. Tanto que uma hora começa a liberar luz, e libera luz e você consegue enxergar essa luz. É a luz visível, tá bom? Muito bem, como é que foi apresentado isso aí? Foi apresentado na forma de um gráfico. Vou pegar o gráfico para vocês aqui para tentar explicar um pouco melhor isso aqui, tá bom? Bom, beleza. Aqui nesse gráfico nós temos aqui então algumas informações bem importantes, tá? Vamos lá, pegar aqui. No eixo X nós temos o comprimento de onda, que aqui está em micrômetros, tá? Micrômetros ele é 10 a menos 6, então você pode fazer a conversão ali para nanômetros aí que numa boa, tá? O 1 micrômetro equivale a 1000 nanômetros, beleza? Muito bem. Então a tendência é que sempre forma esses calombinhos aqui e essa cauda um pouco maior, tá bom? Muito bem. Aqui nós no eixo Y nós temos a intensidade ali, tá? Intensidade luminosa ali, tá? Muito bem. E qual que é a ideia? Na época, por esses cientistas aí que tentaram, tipo, começaram a estudar esse comportamento do corpo negro na questão da liberação de energia, eles fizeram uma certa previsão de que se você aumentasse a temperatura, ali o comprimento de onda já ia diminuir automaticamente. Tipo, aumentou a temperatura, comprimento de onda, aumentou a temperatura, comprimento de onda, tipo, automaticamente assim, tá? É uma forma bem proporcional, tá? Só que essa previsão, ela funciona muito bem quando você trabalha com temperaturas baixas. Quando você trabalha com temperaturas baixas, assim, isso comparando o real, né, o experimental assim, com a teoria que os caras desenvolveram. Então, se você pegar aqui em situações ali, por exemplo, aqui onde você tem uma temperatura mais baixa, o que acontece, tá? Em temperaturas baixas, vai acontecer que o comprimento de onda previsto pela teoria fica próximo do real, beleza? Então, só que isso vale para temperaturas baixas, consequentemente comprimentos de ondas maiores, tá? Quando o negócio começa a esquentar, quando a temperatura começa a aumentar, a teoria prevista na época, cara, desanda inteira, desanda total aqui, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, aqui é o gráfico experimental do comportamento de um corpo negro a 5000 Kelvin, uma temperatura bem razoável, diga-se de passagem, né? Isso é o que é visto na prática, tá bom? Cada gráfico desses aqui, ele tem um ponto máximo, que nós chamamos de comprimento de onda máximo, tá bom? Então, se você pegar aqui o ponto mais alto e ver aqui no eixo X, você consegue ver o comprimento de onda máximo desse gráfico aqui, beleza? Muito bem. Esse gráfico aqui, azul, isso aqui é o que é visto experimentalmente. Então, se você fizer no laboratório, fizer as detecções ali, você consegue perceber que ali em 5000 Kelvin, esse material, né, esse corpo negro, ele vai emitir um comprimento de onda ali próximo ali de 600 nanômetros, mais ou menos, 550 nanômetros aproximadamente, tá bom? Só que na previsão dos cálculos, sabe, das equações que os caras montaram, o troço desandava de uma forma ali, esse negócio que ele aumentava de uma forma absurda, tá? E quando vai aumentando esse gráfico, ele tende a andar para onde? Ele tende a andar sempre para esquerda, tá? Quando você aumenta a temperatura, você está andando para a esquerda aqui no comprimento de onda, ou seja, você está indo para comprimentos de onda cada vez menores, tá? Se você fosse levar em consideração a teoria, a equação que esses caras montaram, velho, em uma temperatura mais ou menos aí, você poderia estar liberando, por exemplo, radiação gama ou raio-x, tá? É coisa que não é tão fácil de liberar assim, tá? E o material de uma temperatura tão alta que libera, por exemplo, raio-x. Não é tão fácil. O material tem que estar a uma temperatura muito, muito, muito absurda. Ou seja, o que percebeu?
os caras fizeram uma previsão furada. Tipo, é próximo em algumas situações, em alguns casos assim, você pode olhar assim e falar, pô, mas nessa região aqui fica legal, tá próximo, ali dá para aceitar. Tá, mas só nessa região, não serve para mais para nada. Então foi uma teoria que não funcionou, tá? Joga no lixo, temos que chegar numa outra teoria, tá? Então, deu problema, deu ruim, deu caca, tá? Até que os caras começaram a quebrar a cabeça. Falei, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos ter que arrumar esse negócio. Experimentalmente nós temos isso, a nossa previsão tá uma porcaria, nós temos que chegar a um cálculo, uma teoria que explique o porquê que o negócio não sobe tanto, por que não chega, o comprimento de onda, assim, ele não deslancha tanto quanto a gente prevê, tá? Aí que tá. Daí chegou um cara chamado Max Planck. Mano, esse cara é brabo, hein? E tem uma importância muito grande na ciência. Max Planck. O Max Planck, cara, ele propôs o seguinte, tá? Pensa o seguinte, na época existia somente a física clássica, que ele chamava somente de física ali, por razões óbvias que só tinha essa física. Hoje em dia nós temos a física clássica e a física moderna. Que eu saiba, né? Eu não tô muito inteirado da física, mas eu sei que tem a física moderna ou física quântica, tá? Na época só tinha a física clássica. Então o que o Planck pensou? Cara, nós temos que pensar um pouco fora da caixa. A física clássica não explica esse troço. Ponto. Tá? Não consegue explicar, porque os átomos eles se comportam de uma forma estranha que a física clássica não consegue explicar de uma forma convincente. Tá? Muito bem. O que aconteceu? O Max Planck propôs o seguinte, que a energia liberada pelos átomos segue uma certa constante. Ou seja, tem que ser múltiplos de um certo valor. Isso significa que o átomo não pode liberar 1,1x, 1,2x, 1,5x, 2,37x de energia. Não. Ele vai liberar sempre 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Sempre múltiplos, tá? Aí, galera, entrou então assim, basicamente o que o Planck fez? O Planck propôs então que a energia era liberada na forma de pacotinhos de energia, como se fosse múltiplos de energia. Então assim, tem um pacotinho de energia, são uns pacotinhos de energia. Esses pacotinhos de energia, que é um determinado valor ali, são chamados de quantum, tá? Que vem do latim, assim, tem a ver com quanta, tá? Basicamente, o Max Planck começou o que nós chamamos de mecânica quântica, tá? E o Max Planck propôs uma equação para tentar explicar isso aí, tá? Que é a equação de Planck. A equação de Planck consiste no quê? Energia igual ao N, tá? Que é um número inteiro, vezes o H, que é a constante de Planck, vezes frequência. Vamos anotar isso aqui então, tudo? Número inteiro, então aqui número sem vírgula, tá, galera? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? O F é frequência, medido em segundo a menos 1, tá bom? E aqui nós temos a constante de Planck. Que é igual 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, tá? Muito bem, então basicamente a energia que o átomo vai liberar vai ser o que? Um múltiplo disso aqui, da frequência pela constante de Planck, tá? Vai ser um múltiplo, vai ser 1, 2, 3, 4, assim vai, tá? E se você parar e pensar assim, pô, faz sentido porque é o seguinte, imagine que a temperatura, então pensa o seguinte, a temperatura ela aumenta e o comprimento de onda diminui, certo? É como se a temperatura tivesse assim, vou tentar pegar pela tela, né? Aumentou, diminuiu o comprimento de onda, aumentou, diminuiu o comprimento de onda, aumentou, diminuiu o comprimento de onda, aumentou, diminuiu o comprimento de onda. É como se, assim, pensa, uma vez um aluno meu deu um exemplo muito legal, foi uma parada muito interessante, que é o seguinte, é como se você tivesse um cofrinho, certo? E você vai colocando as moedinhas ali,
Só que o cofrinho tem um visorzinho para dizer quantos que tem de grana, certo? Então você sempre vai colocando moedinha pequena, ele nunca vai falando nada. Por enquanto ele não vai falando nada. Tipo, tá 0, 0, 0, 0. Até que você chega no R$ 1. Você chegou em R$ 1 ali, você colocou, tipo assim, tem 90 centavos, colocou mais 10 centavos ali, apareceu R$ 1. Opa! Então quer dizer que diminuiu o comprimento de onda. Você vai aumentando, aumentando, aumentando a temperatura. Vai colocando moedinha, vai colocando moedinha, vai colocando moedinha. E nada de sair do R$ 1. Nada de sair do R$ 1, nada de sair do R$ 1. 1,90, 1,95, R$ 2. Colocou 5 centavos e deu R$ 2. Opa, diminuiu o comprimento de onda. Então a tendência é o quê? O negócio não fazer isso aqui, ó. Não é uma coisa, tipo, totalmente, tipo, proporcional, assim, tipo, diretamente... diretamente, inversamente proporcional, né? Mas não no sentido de aumentou um pouquinho isso aqui, diminuiu um pouquinho isso aqui já, tipo, na mesma proporção. Não. Às vezes esse cara aqui vai ter que aumentar um tanto para diminuir isso aqui. Aumentou um tanto, diminui. Aumentou um tanto, diminui, tá? E isso faz bastante sentido porque você acaba tendo uma diminuição no comprimento de onda em relação ao que estava previsto pelos cientistas que começaram estudando isso aí, tá? Você pensa, tá, mas que teoria idiota, que coisa besta, que não serve para nada, não vou utilizar nunca na minha vida. Tá? Cara, tem aplicação isso aí, tá? Primeira coisa, essa questão do quantum aqui é o que deu início à teoria quântica, tá? Então, assim, basicamente foi necessário, a partir daqui, criar uma nova física, tá? Que explicasse o comportamento do átomo, porque o átomo ele é muito estranho, tá? Ele se comporta de uma forma muito bizonha, assim, sabe? Então, primeira importância da contribuição do Planck foi nisso aqui, tá? Então, foi uma importância muito grande. Outra coisa que essa parada da radiação do corpo negro, esse gráfico aqui que nós temos, tá? É basicamente o conceito utilizado, sabe, quando você vê, tipo, aquelas notícias assim, a NASA encontrou uma estrela a 100 mil anos-luz da Terra chamada de Bimbo, certo? Deram o nome de Bimbo na estrela e ela possui uma temperatura de tantos. Pô, legal, maneiraço, show de bola. Como é que se mede a temperatura? Manda o estagiário lá com o termômetro e fala, tá 10.000 Kelvin. Então, deixa eu lá fazer o relatório lá para poder mandar lá pro jornal lá no Brasil para informar o povo brasileiro que nós encontramos a estrela Bimbo a 100 mil anos-luz, tá? E essa estrela tá possui uma temperatura de 10.000 Kelvin. Beleza? Não, claro que não, tá? Como é que eles fazem assim? Basicamente, eles detectam o comprimento de onda máximo que essa estrela emite. Pelo comprimento de onda máximo, você consegue encontrar a temperatura dela. Como que você consegue? Através de uma equação que é chamada Lei de Wien. Tá? Isso aqui é uma equação bem simples aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente, a temperatura em Kelvin vezes o comprimento de onda máximo, tá? Essa letra estranha aqui é o lambda, tá? É uma letra grega, tá? Que representa o comprimento de onda, que é igual a 1/5 de uma constante, tá? Temperatura em Kelvin, tá? Não pode ter em Celsius. Se você fizer em Celsius, vai dar caca. Aqui o comprimento de onda máximo aqui é o que você detecta ali, beleza? Vamos fazer um exemplo já já. Aí 1/5, é 1/5, não tem o que fazer. Essa constante aqui que você vai utilizar, ela vale 1,44 vezes 10 a menos 2 Kelvin vezes metro, beleza? Muito bem. A gente pode descobrir, por exemplo, a temperatura do Sol só sabendo o comprimento de onda máximo que o Sol emite, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui? Então vamos colocar a equação de novo. Temperatura vezes o comprimento de onda máximo, que é igual a 1/5 da constante, tá? Então, por exemplo, a temperatura do Sol eu quero descobrir. Eu sei que o comprimento de onda máximo ali que o Sol emite é mais ou menos 475 nanômetros. Para você utilizar aqui nanômetros, você tem que fazer vezes 10 a menos 9 metros, beleza? 475 vezes 10 a menos 9 metros é a mesma coisa que 475 nanômetros, tá? Que é igual a 1/5 do 1,44 vezes 10 a menos 2 Kelvin vezes metro, tá bom?
que vai acontecer? Isso aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, vai fazer a temperatura, que é igual a 1/5 vezes 1,44 vezes 10 a menos 2 Kelvin vezes metro, divididos por 475 vezes 10 a menos 9 metros. O que você faz com essas unidades aqui? Metro está dividindo por metro, corta. Vai sobrar o Kelvin, que é a unidade de temperatura, beleza? Se você fez a continha ali, que eu não vou ficar fazendo isso aqui no braço, porque isso aqui seria muito chato fazer, tá? Vai dar mais ou menos 6.063 Kelvin, tá? Para você converter Kelvin para Celsius, basicamente vai fazer o seguinte. Vai pegar 6.063 Kelvin menos 273. Vai dar o quê? 6.063 menos 273, 0, 16 a 9, 7. Então, mais ou menos a temperatura do Sol aproximada é 5.790 graus Celsius. Beleza? Pela lei de Wien, você consegue então determinar a temperatura de uma estrela, por exemplo, tá bom? E uma forma bastante simples, o cálculo não é difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês agora num simulador como é que isso funciona, que vai ficar mais visível para vocês, beleza? Só vou mudar aqui e já volto. Bom, então tá, aqui tem um site chamado PET Colorado, tá, galera? Esse PET Colorado é um site que tem bastante simulação de química, física e outras disciplinas também. Cara, bem interessante, tá? Então aqui, basicamente, eles têm basicamente a fórmula ali, né, da equação de Wien aplicada aqui num gráfico, tá? Então é bem fácil de você enxergar. Então, por exemplo, aqui onde você tem essa faixa aqui com essas cores, vermelho, amarelo, verde, azul, violeta e tal, é basicamente os comprimentos ali da luz visível, tá bom? Abaixo aqui, um pouco abaixo, um pouco depois do vermelho, você começa a ter o infravermelho. Um pouco acima aqui, você começa a ter o ultravioleta, tá bom? Um pouco acima do violeta, tá? Lembra quando eu falei para vocês que a teoria, a previsão, assim, antigamente, né, dos cientistas que começar a estudar esse comportamento do corpo negro é de que em temperaturas não muito altas você começaria, tipo, esse gráfico estouraria e ia lá para a região do ultravioleta, raio-x ali, certo? O que não ocorre na prática. Isso foi chamado de catástrofe do ultravioleta, beleza? Dane-se. Então, basicamente aqui, eu posso fazer uma simulação aqui, pegar e aumentar e diminuir a temperatura e verificar como é que esse gráfico vai se comportar, tá bom? Então, por exemplo, que o Sol já está ajustado aqui, tá? Tem a temperatura aqui, tá? Em Kelvin ali, do Sol vai estar 6.000 Kelvin mais ou menos, né? E aqui, ó, no caso, o comprimento de onda máximo tá aqui meio que pro amarelo esverdeado, que tá pegando um pouquinho do azul aqui, né? Considerar 6.000 Kelvin. Se abaixar um pouquinho, o comprimento de onda máximo ele tende a ir pro verde. Se você abaixar um pouco mais aqui, tende a ir pro amarelo. Se abaixar mais, tende a ir pro vermelho, sabe? Ah, professor, mas por que você não enxerga a luz verde ali então no Sol, tá? Porque veja bem, tá? O comprimento de onda máximo emitido aqui pelo Sol é verde ali mais ou menos, é no verde. Só que aqui você também tem contribuição de outras cores, né? Então a cor que a gente acaba enxergando é o quê? Esse esbranquiçado, tá bom? Você não enxerga só o verde, porque você não tem só o gráfico pegando só o verde, tá pegando outras cores também. Beleza? Só que o comprimento de onda máximo que pega do Sol é o verde. Igual essa estrela aqui, Sirius A. A Sirius A, aqui, meu, já tá 10.000 Kelvin, mais ou menos, 10.000 Kelvin aproximadamente. Qual que é o comprimento de onda máximo dela aqui? Vamos ver. Deixa eu só diminuir aqui a escala. Ó, o comprimento de onda máxima dela aqui já pega aqui o ultravioleta. Então, né, ela já tem um comportamento já bem diferente. Beleza? Agora vamos pegar aqui uma lâmpada. Deixa eu aumentar aqui um pouco a escala. No caso, uma lâmpada incandescente que esquenta pra danar, né? Ó, a lâmpada incandescente, vocês já ouviram falar? Dizem que ela libera mais calor do que luz, né? E é verdade, porque a lâmpada incandescente, ela libera o comprimento de onda máxima aqui, ó. Uma boa parte do gráfico aqui tá pegando o quê? A região do infravermelho. E infravermelho tem a ver com o quê? Com aquecimento. Beleza? Então, quando falar que
a lâmpada incandescente libera mais calor do que luz, realmente, olha o tantinho de luz que ela libera aqui do gráfico, tá? E olha o tantão de calor que ela está liberando, tá? Toda essa região aqui, infravermelho, isso que tem a ver com aumento de temperatura. Tanto que nem vende mais, né? É difícil encontrar essas lâmpadas aí para vender. Beleza, galera? Então aqui nesse site aqui, o PET Colorado, né? Você escreve PHET, né? O PET, tipo FET, né? Colorado. É bem interessante, tem muita simulação aqui. E essa é uma das simulações que eu mais gosto, assim, sabe? Então, né? Você pode ficar pirando aqui, aumentando mais aqui e tal, né? Dá para observar bem o comportamento, tá? Tranquilo? Lembre-se que para fazer o cálculo você considera o comprimento de onda máximo somente, beleza? Agora, como você vai detectar isso aí a olho nu, aí depende porque você tem interferência de outros comprimentos de onda ali próximo do máximo, né? Que acaba interferindo na percepção que você acaba tendo dessa estrela, desse material ou coisa do tipo. Beleza? Galera, a aula eu achava que ia ser mais curta, acabou ficando um pouco extensa. Vocês perceberam que eu tentei explicar de uma forma simples, tá? E espero que você tenha entendido assim, essa questão do quantum ali e tal. Pensa que aumentou a temperatura, o negócio não vai diminuir o comprimento de onda junto assim. Aumentou a temperatura um tanto, diminuiu um pouco o comprimento de onda. Aumentou a temperatura, diminuiu um pouco o comprimento de onda, tá? Então, não na mesma proporção, tá bom? Tranquilo? Galera, então eu vou ficando por aqui, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer mais alguns aspectos ali da química quântica tal ali para vocês, como fazer esses vestibulares que são um pouco mais apelões aí, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Vai sair vídeo no dia 1º mesmo, na sexta-feira do dia 1º, tá? Eu vou ter que lançar porque senão a plataforma começa a cortar o alcance mais os vídeos aí, é meio complicado, né? Então, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aí, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e fique atento aí que toda semana tá saindo 2 vídeos aí, beleza? Então, grande abraço, se cuide, feliz ano novo para você, para tua família aí, que 2021 seja melhor que 2020 para todo mundo, né? Que chega uma vacina logo aí, que a gente possa, né, fazer um churrasco aí, comemorar, né, a volta da normalidade o quanto antes, beleza? Então, isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuida, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.